dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Né, preparados para mais uma aula? Bom, como sempre, né, deixa eu dar alguns avisos antes da gente começar. Bom, o primeiro aviso, acho que é o que vocês têm mais interesse, é sobre a prova. Né? Então, primeiro eu quero perguntar para vocês como foi a prova. Foi bem? Foi mal? Foi mais ou menos? Como é que vocês avaliaram ali a prova? Foi tranquila? Né? Como eu falei, né, quando eu pensei na prova, eu pensei assim com muito carinho para vocês não terem tanta dificuldade, então quis passar uma prova bem tranquila mesmo para vocês. Eu já corrigi as provas, todas as provas de vocês já foram corrigidas, e confesso que eu fiquei muito feliz, porque a média foi muito boa, muita gente fechou a prova, né, para vocês verem realmente como estava uma prova tranquila, e realmente isso me deixou muito orgulhoso. Então, parabéns para vocês, parabéns para a turma, tá? Foram notas muito boas. Agora, eu só quero falar duas coisas. Primeiro, para os que tiraram nota 10, né? Não caiam no erro de pensar assim, eu já tirei 10, não preciso mais estudar. Cálculo 2 é muito fácil. Não faça isso, por favor. Por mais que cálculo 2 não seja difícil, mas você deixa de ter um bom rendimento. Tá? Então, se você tirou 10, continue mantendo esse foco. Tá? Então, tire 10 na próxima, na próxima, na próxima. Tente focar sempre nisso. E para os que não tiraram nota 10, ou não tiraram uma nota tão boa, não caia no erro também de achar que é muito difícil, ou que você não vai conseguir. Pelo contrário, tá? Se esforce um pouco mais, tente ver o que você errou, tente resolver a prova sozinho de novo e focar nos assuntos dessa semana, para você fazer uma boa prova a partir de agora. Tá bom? O segundo aviso, para quem perdeu a prova, já está disponível na plataforma Moodle. Logo que você entra ali, tem lá, requerimento de segunda chamada. No cronograma de vocês, já tem a data para a segunda chamada. Então, não vai ser agora. Primeiro vai ter as 4 provas da primeira avaliação e depois que vai ser a segunda chamada. Caso você tenha perdido alguma prova, por exemplo, professor, eu perdi a primeira prova, aí o seu amigo perdeu a terceira prova. E aí, como é que vai ser? A segunda chamada, como ela acontece depois das 4 provas, então o assunto dela é como se fosse das 4 provas. Pode cair alguma coisa ali das 4 provas, tá bom? Mas isso é bom, porque você vai revisar ali o assunto como se você fosse fazer uma primeira avaliação. É uma prova tranquila, mas tem esse detalhe, tá bom? Você ali vai ter o conteúdo ali das 4 provas que pode cair na segunda chamada. Terceiro aviso é sobre as notas de aula. Elas já foram disponibilizadas lá no Moodle também. Então, já tem lá uma abazinha notas de aula e você já pode acessar. Tem as notas de aula tanto das que a gente já fez, tanto a aula de hoje, dessa semana, e até as notas de aula, até a primeira avaliação todinha. Então, você já pode até se adiantar para estudar para as outras provas também. Lembrando que as notas de aula foram feitas pela professora Nazaré. Então, aconselho, são notas de aula excelentes, conteúdo de qualidade, que você já pode acessar desde agora. Tá bom? Então, tudo certo, vamos começar. Opa, temos uma dúvida. Você pode o microfone, por favor? Ah, sim, o nosso colega está perguntando sobre quando que vocês vão pegar a prova, né? Bom, na verdade ainda não tem essa informação, mas a gente vai ver direitinho, vocês serão avisados, tá bom? A gente vai marcar, vai ter um dia específico para vocês virem e receber a prova de vocês. Aí assim que a gente tiver uma data específica, aí vocês serão avisados, tá bom? Beleza, então agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto. E na nossa aula de hoje, que é a aula 4, trouxe aqui o slide para vocês, nós vamos falar ainda sobre vetores, só que principalmente a gente vai focar hoje sobre ângulos entre vetores. A gente vai falar sobre vetores paralelos, vetores ortogonais e outras coisas ali que também envolvem ângulo entre vetores. Então vai ser uma aula muito importante, tá? Então não percam o foco, preste atenção e vamos entender aqui cada tópico da aula de hoje. Bom, primeiro eu quero dizer que eu dividi essa aula em 3 partes. Então, na primeira parte, vai falar sobre o ângulo entre vetores, depois vai tratar sobre base canônica e depois sobre direção e projeção de um vetor. Antes de eu falar sobre ângulo entre vetores, é importante eu revisar com vocês uma definição que a gente viu na última aula, que não chegou a cair na prova, né, mas ela é muito importante, então é importante a gente revisar aqui ela, que é a definição de produto interno ou de produto escalar, que é a mesma coisa.
Então, o que é um produto interno? Olha só, digamos que você tem dois vetores. O vetor U tem 3 coordenadas, x1, y1 e z1, e o vetor V, x2, y2 e z2. E eu quero calcular o produto interno entre eles, ou o produto escalar. O que eu faço? Eu simplesmente vou multiplicar a primeira coordenada de cada um deles. Então, vou multiplicar x1 vezes x2. Depois eu vou somar y1 vezes y2. Por último, eu vou somar com z1 vezes z2. Do jeito que foi definido, esse resultado vai ser um escalar, vai te dar um número real. Por isso que é produto interno ou produto escalar. É importante eu revisar essa definição hoje com vocês, porque a gente vai precisar dela para tratar sobre ângulo entre vetores. Eu creio que foi aqui que eu cheguei a comentar com vocês sobre isso daqui, ó, que eu vou colocar. Então, usando o produto interno, a gente pode calcular o valor do ângulo entre dois vetores não nulos, U e V. Então, olha só, digamos que eu tenho aqui dois vetores, o vetor U é o que está de vermelho, o vetor V é o que está de azul, e aí eu quero formar aqui um triângulo entre eles. Eu consigo formar esse triângulo quando eu coloco aqui esse vetor V menos U. Então, se você faz essa soma aqui, ó, o vetor V mais o oposto de U, vai te dar justamente esse vetor. E aí eu consigo formar aqui um triângulo de vetores, onde esse vetor aqui é o meu vetor U, esse é o meu vetor V, e esse é o meu vetor V menos U. Só que o que mais me interessa, gente, o que mais me interessa aqui, o meu foco é nesse vetor aqui, o vetor θ. Ou seja, eu quero saber como eu descubro o ângulo entre o vetor U e o vetor V, que eu estou chamando aqui de ângulo θ. Então, a gente vai usar produto interno justamente para calcular esses vetores aí, esse ângulo entre eles, tá bom? Então, vamos lá. Vou escrever aqui no quadro. Vamos fazer uma demonstração aqui bem legal. A gente nunca mais fez demonstração, né? Pelo menos não que eu lembre. A gente devia fazer mais aqui na nossa aula, né? Demonstrações. Tá, coloquei ângulo de vetores, mas é ângulo entre vetores, não tem problema. Então, aqui, ó. Digamos que você tem um vetor U e digamos que você tem aqui, ó, o vetor V. Eu quero descobrir o ângulo entre esse vetor U e entre o meu vetor V, que eu vou chamar aqui de ângulo θ. Então, venho aqui e marco meu ângulo θ. Bom, primeiramente, eu vou formar um triângulo entre eles. Então, como eu já falei, se eu pegar o vetor V menos U e posicionar ele bem aqui, ele vai formar o lado que está faltando aqui do meu triângulo. Então, este vetor que completa o triângulo aqui é o vetor V menos U. Também poderia ser o vetor U menos V, que seria também essa diagonal que vocês estão vendo, só que no sentido contrário, não tem problema. Aqui eu vou usar o vetor V menos U. Então, olha só, eu vou trabalhar com esse triângulo. Só que um detalhe, tá, gente? Detalhe importante. Esse triângulo aqui é o triângulo dos vetores. Porque, ó, eu estou formando um triângulo com os vetores. Mas o que me interessa mesmo é o triângulo das medidas. Ou seja, eu não quero trabalhar com os vetores em si. Eu quero trabalhar com o comprimento deles. Ou seja, eu quero trabalhar com essa distância e com essa distância. Ou seja, eu quero formar um triângulo de comprimentos. Se eu não estou mais falando do vetor em si, mas do comprimento dele, então estou falando de quê? Estou falando da norma do vetor. Então, aqui do lado, eu vou formar um outro triângulo, que seria o mesmo desenho desse, só que agora não mais com orientações, não mais com vetores, mas sim com o comprimento deles. Então, vou formar aqui, ó, o mesmo triângulo, aqui do lado, só que vocês vão perceber, ó, que nesse novo triângulo, eu não coloquei mais as minhas orientações, porque eu não estou falando do vetor em si, mas eu estou falando aqui justamente do comprimento. Então, ó, esse comprimento aqui vai coincidir com o comprimento do meu vetor U, que você já sabe que é a norma do vetor. Então, eu vou chamar esse lado aqui, esse lado do triângulo, ele vai medir a norma do meu vetor U. Da mesma forma, esse lado aqui de baixo, que é a base, o comprimento dele é a norma, só que agora do meu vetor V. Então, venho aqui e coloco norma do meu vetor V. Ora, o ângulo que é formado entre esses lados é o mesmo ângulo daqui. Não mudei nada.
Então, vou marcar aqui o meu ângulo θ. E esse lado aqui vai ser a norma desse vetor, que é justamente o vetor v menos u. Então, aqui eu tenho a norma do meu vetor v menos u. Agora que eu estou com um triângulo de comprimentos mesmo, né, de medidas, eu posso aplicar aqui algumas leis que você aprendeu. A primeira lei que a gente pensa quando vê um triângulo é a teorema de Pitágoras, né? Só que aqui nesse caso, não necessariamente eu tenho um triângulo retângulo. Até pelo meu desenho em si, não está formando nenhum ângulo reto aqui. Mas existem alguns teoremas, alguns resultados que você pode aplicar em triângulos mais gerais. Eu cheguei a comentar com vocês que nesse caso aqui, por exemplo, você pode aplicar o quê? Muito bem, a lei dos cossenos. Então, eu vou usar a lei dos cossenos. Por que eu vou usar a lei dos cossenos? Porque a lei dos cossenos, ela relaciona justamente esse ângulo aqui com os lados do triângulo. E é esse ângulo aqui que é o meu foco, é o que eu quero descobrir. Então, quando eu aplico aqui ó, a lei dos cossenos, o que eu vou formar? Eu vou fazer aqui no segundo quadro. Mas, enquanto isso, olha aí para esse triângulo. Então, mas se eu colocar aqui, ó, pela lei dos cossenos. Você já sabe, né? Você viu lá do cálculo 1. Então, você já sabe, toda vez que você for dar um resultado importante, né? Você vai citar o resultado pela lei dos cossenos e tudo mais. Beleza, então, pela lei dos cossenos, o que ela me diz? Ela vai me dizer o seguinte, ó, bora voltar aqui para o triângulo, rapidinho. Que, ó, já que o meu foco é nesse ângulo θ aqui, então, eu vou focar no lado oposto dele, que é essa norma aqui. Então, o que diz a lei dos cossenos? Que esse lado aqui é o quadrado, esse lado aqui é essa norma, então vai ficar a norma de v menos u ao quadrado é igual à norma de u, ou seja, os outros lados ao quadrado, então a norma de u mais a norma de v ao quadrado, menos 2 vezes a norma de u, vezes a norma de v. Só está faltando uma coisa aqui. O que é na lei dos cossenos? Vezes o cosseno, né? Na lei dos cossenos tem que aparecer o cosseno. Então, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados aqui, que eu estou chamando esse ângulo de ângulo θ. Então, aplicando a lei dos cossenos, eu obtenho essa relação aqui. Na aula passada, no finalzinho, a gente viu algumas propriedades que envolvem produto interno. Uma delas, não sei se vocês lembram, envolve a norma ao quadrado de um vetor. Então, norma ao quadrado de u, por exemplo, é a mesma coisa que o quê? Envolvendo produto interno. Vocês lembram? Alguém lembra? Isso. A norma ao quadrado de um vetor é igual ao produto interno dele com ele mesmo. Não é isso que a gente aprendeu? Então, eu vou aplicar essa propriedade. Então, onde tem norma ao quadrado, eu vou colocar produto interno do vetor com ele mesmo. Por exemplo, nesse caso aqui, o meu vetor é v menos u. Não tem problema. Então, pela propriedade de norma de produto interno, isso aqui é a mesma coisa que o produto interno do vetor v menos u com ele mesmo. Então, v menos u, produto interno, v menos u. Lembrando que isso aqui é o símbolo do produto interno, tá? Ou escalar. Que é igual. Aí aqui, ó, norma de u ao quadrado. É a mesma coisa que o produto interno desse vetor u com ele mesmo. Então, vai ficar vetor u, produto interno, vetor u. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa norma. Então, vai ficar mais produto interno entre o vetor v e ele mesmo. E aqui eu vou manter como está, não vou mudar. Então, vai ficar menos 2, norma de u, norma de v, cosseno θ. Bem, tá ficando interessante, né? Mas dá para melhorar. Então, olha só. Uma das propriedades também de produto interno, não sei se vocês lembram, mas é a propriedade distributiva. Então, eu vou aproveitar e aplicar a propriedade bem aqui, ó, propriedade distributiva, como se você estivesse multiplicando dois binômios, por exemplo, né? Você consegue distribuir. Então, por exemplo, pela propriedade, eu posso fazer V produto interno com V, depois V produto interno com menos U. Aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer menos U produto interno
com V, menos U, produto interno, com menos 1. Menos U, ou seja, eu vou distribuir. Então, quando eu faço esse com esse, vai ficar V, produto interno, V. Ou seja, eu juntei esse com esse. Agora eu vou misturar esse com esse. Só que aqui ó, tem um escalar menos 1 aqui, né? Só que a gente também já viu uma das propriedades que você pode pegar o escalar e colocar para o lado de fora, se você quiser. Não sei se vocês lembram. Fazer bem aqui. Lembra que se você tem aqui ó, um escalar e um produto interno, isso aqui é a mesma coisa que alfa U e depois produto interno com V, que também é a mesma coisa que U, produto interno, alfa V. Então, o meu escalar ali é o menos 1, né? Então, ó, nesse caso, eu posso pegar o menos 1 e jogar aqui para fora. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar menos V, produto interno, U. Agora eu vou fazer aqui. Então, esse com esse vai ficar menos U, produto interno, V. E por último, vou fazer esse com esse. Aqui eu tenho menos e eu tenho menos. Então, vai ficar mais. Quando jogar os dois escalares para frente, vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, vai ficar mais U, produto interno, com U. Então, daqui para cá eu só fiz distribuir, tá, o que estava no parênteses. Do lado daqui, do segundo membro, eu vou manter do jeito que está. Então, vai ficar assim, igual U, produto interno, com U, mais V, produto interno, V, menos 2 vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Tá ficando bom, né? Está cada vez mais aí. Tá, o que eu posso fazer agora aqui, gente? Então, a gente percebe, ó, dos dois lados da equação, você encontra aqui, ó, produto interno de V com V. Ele aparece aqui, esse produto interno, e ele aparece bem aqui. Então, produto interno é um número, né? O que vai dar esse produto interno aqui? Um número real. Então, você tem a mesma coisa aqui, ó, dos dois lados. O que eu posso fazer? Posso cancelar. Então, venho aqui, ó, cancelo este termo com este termo. Dá para cancelar mais alguém aqui? Quem? U, né? Também aqui, ó, eu tenho produto interno de U com U. Desse lado aqui eu também tenho. Então, eu vou cancelar ele também. Então, eu vou cancelar este com este. E agora, quem sobrou? Bom, do lado direito, só sobrou isso daqui. Menos 2, norma de U, norma de V, cosseno θ. Do lado esquerdo, sobraram esses dois aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês. Aqui eu tenho produto interno de V com U. E aqui eu tenho produto interno de U com V. Esse produto interno é a mesma coisa que esse? Sim ou não? Sim, mas por quê? Porque o produto interno ele tem a propriedade comutativa. Então, você fazer produto interno de A com B é a mesma coisa que você fazer de B com A. Então, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que isso. Se eles são iguais, então eu posso juntar aqui os coeficientes, né? Então, aqui eu tenho menos 1 com menos 1. Quanto dá menos 1 menos 1? Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2. E aqui eu posso colocar, tanto faz, se eu colocar U na frente ou V na frente. Vou colocar U. Então, menos 2 vezes produto interno de U com V. Do lado direito, o que sobrou foi isso daqui. Então, sobrou menos 2, norma de U, norma de V, cosseno θ. Então, agora estamos chegando no final da demonstração, né? Infelizmente, já vai acabar. Mas, o que falta aqui para completar a demonstração? Você tem menos 2, aqui produto interno, igual a menos 2, e aqui a norma, cosseno. O que dá para fazer aqui? Posso cancelar mais alguém? Quem? O menos 2. Então, aqui eu tenho esse escalar aqui, menos 2, ele está multiplicando tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então, eu posso cancelar ele. Na verdade, o que eu estou fazendo é dividindo os dois lados por menos 2 também. Mas, enfim, está cancelando. Então, aqui, ó, vou cancelar esse coeficiente e vou cancelar esse. No final, o que vai sobrar? Vou colocar bem aqui. Vou colocar do lado direito aqui.
Deixa eu apagar aqui, que isso aqui a gente só usou para propriedade. Mas a nossa demonstração está toda aqui. E para finalizar, o que a gente descobriu? Que o produto interno de U com V, agora que eu cortei menos 2, é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. E assim, nós terminamos a nossa demonstração. Ou seja, chegamos onde queremos chegar. Aí você fala assim, professor, tá legal, mas para que isso? Né? Para que serve isso? Porque até então era tão fácil calcular produto interno, não era fácil? Você pegava assim, cada coordenada multiplicava entre elas, depois somava. Então, por que eu vou complicar a minha vida? Ah, não, agora, ao invés de eu fazer daquele jeito fácil, eu vou pegar a norma do vetor U, multiplicar com a norma do vetor V, multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles, ou seja, eu vou ter muito mais trabalho, professor, desse lado aqui, do que fazendo assim. Não, tudo bem, realmente, verdade. Se você for calcular produto interno desse jeito aqui, dependendo da situação, talvez você vai ter mais trabalho. Provavelmente você vai ter mais trabalho do que calcular daquele jeito que você já sabe. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto aqui é que, o que eu descobri? Eu descobri uma relação entre o produto interno de dois vetores e o ângulo formado entre eles. Então, até então a gente não tinha isso. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, a gente não tinha uma relação tão direta que relacionava o ângulo com os vetores, né? O ângulo entre eles com os vetores. Então, por exemplo, essa equação aqui eu vou focar nela, mas também, se eu quiser descobrir o ângulo entre eles, o que eu faço? Eu posso isolar esse ângulo bem aqui, ó. Como é que eu faço para isolar? Isso aqui é norma, isso aqui é norma. Norma e norma são números reais, né? Então, eu posso dividir. Então, ó, daqui, eu posso fazer assim. Isso significa que cosseno de θ é igual ao produto interno de U com V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Ok? Então, a única coisa que eu fiz foi dividir os dois membros por essas duas normas. Então, eu acabei isolando o cosseno do ângulo, isso daqui. Daqui você já consegue descobrir o ângulo, né? Você consegue descobrir o cosseno dele, e a partir daí você consegue descobrir o ângulo. Mas se eu quero isolar mesmo essa variável, vai ficar assim. Θ. O θ, então, ou seja, o ângulo entre os vetores é igual ao arco cosseno desse valor aqui. Produto interno dividido pelas normas, pelo produto das normas. Ou seja, se você quer descobrir diretamente o ângulo entre dois vetores, você pode fazer isso daqui. Ou seja, você vai calcular o produto interno entre eles, dividir pelo produto das normas e depois descobrir o arco cosseno desse valor. E aí você descobre o ângulo entre eles. Então, a gente vai usar ou essa parte aqui, ou essa equação, ou essa daqui. Entenderam? Gostaram da demonstração? Legal, né, essa demonstração? Beleza, então a gente vai dar continuidade aqui resolvendo alguns exercícios. Primeiro, a nossa conclusão, né, eu coloquei no slide para vocês. Se você tem dois vetores não nulos, então você pode afirmar justamente isso daí. Olha só. Exercício 1. Vamos lá, digamos que você tem dois vetores, U e V. E os dois têm essas coordenadas aí. O vetor U tem 1, 2 e 0, o vetor V é 1, 2, raiz quadrada de 15. Aí o que eu peço aí? Calcule o valor do ângulo entre esses vetores. Não sei se vocês repararam, gente, mas quando a gente começou a trabalhar com vetores, os nossos vetores eram simplesmente aquela representação, aquela classe de equipolência, mas para a gente, até então, eles eram segmentos reto-orientados. Depois, a gente começou a trabalhar com vetores em questão de coordenadas. Então, ao invés de eu desenhar o vetor, eu te dou uma coordenada, e aí você já sabe que aquele vetor é o quê? É o vetor que sai da origem e vai até a coordenada. Isso facilita a nossa vida, porque a partir de então, você consegue trabalhar com vetores, se você quiser, nem mais de forma geométrica, mas de forma algébrica. Você conseguiria fazer isso. Tipo, eu te dou um vetor, uma coordenada, e você nem precisa desenhar ele. Você consegue trabalhar com ele só de forma algébrica. Eu te dou dois vetores e você consiga somar os vetores sem ter que desenhar essa soma. Então, agora, além de você saber imaginar
Eu te dou uma coordenada e você já sabe imaginar o vetor. Agora você consegue até descobrir o ângulo entre eles, usando aquilo que a gente acabou de descobrir. Então vamos lá. Para ficar uma coisa mais clara, bora fazer aqui esse exercício 1. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o slide, só para eu ver aqui as coordenadas, tanto do vetor U, quanto do vetor V. Então, voltando para o slide, vamos olhar aqui o slide rapidinho, só para eu olhar as coordenadas, tanto do vetor U, quanto do vetor V. Então, olha só, do vetor U, 1, 2 e 0, então vou escrever aqui, 1, 2 e 0, e o vetor V é 1, 2, raiz de 15. Tá, então pronto. Tá aqui. Eu tenho esses dois vetores, e o que eu peço para você é para calcular o ângulo entre eles. Para eu calcular o ângulo entre eles, bora voltar aqui para a nossa fórmula rapidinho. Olha só. Para eu calcular o ângulo entre eles, eu preciso saber o produto interno, preciso calcular primeiro o produto interno entre eles, e calcular as normas. Então, você pode fazer isso aqui com calma. Você não precisa jogar direto nessa fórmula aqui. Não, faça com calma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles vetores, já que eu sei as coordenadas, eu vou calcular o produto interno entre eles. Depois, eu vou calcular a norma de cada um. Aí, depois que eu vou jogar aqui na fórmula. Depois que eu já tenho todas as informações. Então, bora voltar para lá. Então, olha só. Vou até dividir aqui por passos, né? Então, o primeiro passo que eu vou fazer numa questão dessa é calcular o produto interno entre eles. Você já sabe fazer isso. Então, olha só, como é que você calcula o produto interno de U com V? Você pega a primeira coordenada de cada um e multiplica. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1. 1 vezes 1. Agora, eu vou pegar a segunda de cada um e multiplicar também. 2 vezes 2. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes 2. Mais, agora eu vou pegar a última, 0 vezes raiz de 15. 0 vezes raiz de 15. 0 vezes raiz de 15, 0. Então, isso aqui já vai embora. Agora aqui, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 1 mais 4, 5. Então, o produto interno entre esses vetores deu o número 5. Então, guarda essa informação. A gente vai jogar depois na fórmula. Segundo passo, eu vou calcular agora a norma de cada um dos vetores. Então, começando com a norma do vetor U. Você também já sabe calcular a norma, né? Inclusive, caiu na sua prova. Então, vamos lá. Norma do vetor U igual raiz quadrada, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. E eu vou tirar a raiz. Aqui, a gente vai fazer rápido, né? Você já sabe que é 1 mais 4, 5. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5. Agora eu vou calcular a norma do vetor V. Então, vem aqui, ó, norma do vetor V igual raiz quadrada, de novo, cada coordenada, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais, agora olha só, vai ficar raiz quadrada de 15 ao quadrado, que é igual. Aqui, gente, quando eu fizer raiz quadrada de 15 ao quadrado, vai ficar só o 15. Aqui eu já sei que dá 5, 5 mais 15, 20. Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 20. Pronto. Então, até aqui você não teve nenhuma dificuldade. A gente está fazendo com calma. Você calculou o produto interno, calculou a norma de cada vetor. Agora sim eu vou descobrir o ângulo entre eles, usando a fórmula que a gente descobriu agora, tá? Então, parte para cá, para fazer o terceiro passo. Aqui eu estou apagando essa demonstração, né? Caso na prova, eu estou aqui na prova, caiu uma questão de descobrir o ângulo, mas eu esqueci a fórmula. Aí o que você faz? Demonstra. Assim, você fala assim, eu não lembro a fórmula, mas eu lembro como o professor chegou nela. Faz os dois ângulos, faz o vetor V menos U, aplica a lei dos cossenos, aí você consegue chegar na fórmula. Por isso que às vezes é mais legal, ao invés de você decorar uma fórmula, é você entender a demonstração, que aí fica muito mais emocionante, né? Você não precisa ficar decorando, não. Lá na sua prova, a primeira coisa que você faz é demonstrar, ó, lei dos cossenos, pronto, cheguei, vou usar isso daqui, acabou. Mas tá, agora a gente já demonstrou, né? Então nem precisa dessa parte mais. Então, o terceiro passo
Agora sim eu vou usar a fórmula. Aqui, gente, sei que às vezes vocês não estão tão familiarizados a trabalhar com arco cosseno. Assim, a gente trabalha com ele, mas às vezes quando eu coloco assim, arco cosseno, ou então cosseno menos 1 aqui, né? A pessoa já se assusta. Mas calma, se você se assusta com isso, então a gente pode usar essa parte aqui, não tem problema. Eu vou usar aqui, ó, então eu vou começar a partir daqui. Então, cosseno de θ é igual produto interno dividido pelo produto das normas. O produto interno eu já sei, e cada uma dessas normas eu já calculei também. Então, eu vou só colocar aqui os valores que a gente obteve. Então, cosseno de θ é igual ao produto interno, só que olha, volta aqui para o quadro 1. O produto interno eu já sei que vale 5. Então, esse valor que eu vou colocar, 5. Aí eu venho aqui e coloco 5, dividido pelo produto das normas. Bora voltar para cá. Bom, a norma de U é raiz de 5, a norma de V é raiz de 20. Então, eu vou multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 20. Isso no denominador. Então, vem aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 20. Ah, professor, e agora? Eu não sei qual é o cosseno que dá 5 sobre raiz. Calma, a gente vai primeiro trabalhar com isso daqui. O que dá para fazer com as raízes aqui? Uma propriedade. Eu consigo multiplicar, né? Então, aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui para baixo. Que 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes 20. No caso da multiplicação, você pode fazer isso, tá? Mas no caso da soma, é sempre bom lembrar que você não pode fazer isso. Então, por exemplo, se tivesse aqui, ó, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 20. Ah, tá, é só somar esses dois aqui, raiz de 25 igual a 5. Não pode, tá? Então, é sempre bom lembrar aqui o que vocês não podem fazer, tá bom? Nesse caso, você tinha que fatorar, você tinha que escrever de uma outra forma, para depois fazer, tá? Mas é bom lembrar isso aqui. Deixa eu logo apagar. Vamos voltar para cá. 5 vezes 20 dá quanto? 100, né? Então, aqui vai ficar igual a 5 sobre raiz quadrada do número 100. Quanto dá isso aqui, raiz de 100? 10. Então, vai ficar igual a 5 sobre 10. Dá para simplificar? Por quanto? Por 5, né? Então, aqui vai ficar, ó, vou simplificar, ou seja, vou dividir em cima e embaixo por 5, e aí eu descubro que o meu valor do cosseno é meio. É meio. Então, aqui, ó. Então, isso aqui tudo foi para descobrir o valor do cosseno. Então, o cosseno do ângulo é meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? 60 graus. Em radiano? Em radiano? Π sobre 3. Muito bem. Então, ó, cheguei aqui, eu descobri que o cosseno do ângulo é 1 sobre 2. Se o cosseno do ângulo é 1 sobre 2, isso implica, nesse caso, que o meu ângulo é 60 graus, já que o cosseno de 60 graus que é meio. Só que nesse caso eu não coloco em graus, eu coloco em radiano. Então, o meu θ é π sobre 3 radianos. Gente, lembrando o seguinte, tá? O θ, ele é o menor ângulo entre os vetores, tá bom? Se ele é o menor ângulo entre os vetores, eu sempre estou trabalhando ou com o primeiro quadrante ou com o segundo quadrante. Tá? Então, ó, isso aqui é só uma observação. Por isso que aqui eu posso afirmar, sem problema nenhum, que aqui é π sobre 3. Né? Porque você poderia pensar assim, ah, professor, mas também tem o quarto quadrante, onde tem um ângulo lá que também é meio. Tá tudo bem, mas a gente está trabalhando ou com o primeiro ou com o segundo quadrante. Porque sempre estou trabalhando com o menor vetor entre os vetores. Desculpa, menor ângulo entre os vetores. Então, ó, por exemplo, eu tenho dois vetores aqui. É claro que entre eles eu tenho dois ângulos formados. Eu tenho esse ângulo aqui, mas também, se eu quisesse, teria esse outro ângulo aqui, né? Posso chamar ele de alfa. Isso também é um ângulo entre os vetores. Mas a gente sempre está considerando o menor ângulo entre eles, tá? Então, por isso que o seu resultado aqui sempre vai estar ou entre o primeiro, ou no primeiro, ou no segundo quadrante. Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Conseguimos descobrir aqui. Tá, vamos resolver mais uma questão, também nesse assunto, né, de descobrir aqui o valor do ângulo. Então, olha só, exercício
2. Nós temos esses dois ângulos, eu quero calcular o valor do ângulo entre esses vetores. Desculpa, a gente tem esses dois vetores, quero calcular o ângulo entre eles. Então, você mesmo já pegue seu caderno aí, ó, tente resolver, tente logo achar esse ângulo. Calcule o produto interno, calcule o valor das normas. Enquanto isso, vamos lá. Bom, eu não vou apagar aqui, porque aqui está a nossa fórmula. Então, vou começar aqui. Exercício. Aí eu vou colocar aqui os valores. Então, exercício 2, eu tenho o vetor U. O vetor U é o vetor 3 e 0. E eu tenho o vetor V, que é o meu vetor 3, 3. 3, 3. Muito bem. Então, agora que eu tenho esses dois vetores aqui, eu quero achar o ângulo entre eles. Então, de novo, mesma coisa, gente. Eu vou calcular o produto interno, vou calcular o valor das normas e depois jogar na fórmula. Então, ó, nosso primeiro passo. Eu quero calcular o produto interno entre eles. Então, aqui eu já vou mais direto. Ó. Vai ficar a primeira coordenada vezes a primeira. Vai ficar 3 vezes 3, mais a segunda vezes a segunda. 0 vezes 3. Claro que aqui vai dar 0. Então, aqui, 3 vezes 3 é 9. Já calculei o produto interno, deu 9. Agora, eu vou calcular a norma de cada um deles. Então, ó, segundo passo. Vou calcular a norma do meu vetor 1. Isso é igual a raiz quadrada. 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Depois, eu vou tirar a raiz. Claro que aqui é 0. Aqui vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, né? Raiz de 9 é 3. E agora, norma de V. Então, aqui, de novo, eu tenho raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 9, 18. Então, isso daqui, ó, raiz de 18. Então, eu vou deixar assim. Tá, agora que eu já tenho o produto interno, já tenho o valor das normas, vou de novo aplicar a minha fórmula, ou seja, eu vou começar aí pelo cosseno. É bom que tanto o produto interno quanto a norma, eles vão te dar valores reais, né? Escalares. Então, depois fica fácil de trabalhar com eles. Então, vamos lá. Terceiro e último passo. Eu sei que o cosseno do ângulo entre esses vetores é igual ao produto interno entre eles. O meu produto interno, deixa eu olhar daqui, deu 9. Então, aqui vai ficar 9 dividido. Ali, ó, a norma de U vezes a norma de V. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 18. Tá, do jeito que está aqui, talvez não dê para enxergar direito assim que número é esse. Então, ó, eu vou simplificar. Então, venho aqui, ó, posso simplificar o 9 com 3. Simplificar por quanto? Por 3. Então, quando eu faço isso, vai ficar cosseno θ igual a 3. Aqui, quando eu corto, fica 1, né? Então, vai ficar a raiz de 18. E agora, o que eu faço? Se eu ainda não consegui descobrir aqui o valor. E agora? Não sei qual é o cosseno que dá 3 sobre a raiz de 18. Aí, por isso que eu digo, gente, aqui você vai precisar de propriedades ou assuntos que você aprendeu lá no médio fundamental. Então, por exemplo, aqui você ainda não sabe quem é, mas eu ainda consigo simplificar mais essa equação, essa fração. Como? Eu vou trabalhar com a raiz de 18. Então, eu vou pegar e vou fatorar ela. Vou pegar aqui, ó. Como é que você faz? Você pega aqui o 18, ou seja, eu quero escrever o 18 como um produto de potências. Então, relembrando um pouquinho aqui, o que você faz? Eu começo a dividir pelos números primos. O primeiro número primo é 2. Dá para dividir 18 por 2? Dá. 18 por 2 é 9. Então, eu jogo 9 aqui. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Então, eu vou simplificar aqui por 3. Aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar 3 de novo, e eu encerro. Ou seja, eu posso escrever o 18 como sendo 2 vezes 3 ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Então, venho aqui, ó, e escrevo. Vai ficar 3 sobre raiz
No lugar do 18, eu vou colocar isso aqui que eu descobri, ó. Do 2 vezes 3 ao quadrado. Porque o 2 aparece uma vez e o 3 aparece duas vezes. E agora, que propriedade eu posso usar aqui, agora que eu coloquei 18 dessa forma aqui? Eu posso tirar a raiz individualmente de cada um desses. Então, isso daqui, ó, eu posso escrever assim. Vou escrever aqui embaixo. Cosseno de θ é igual a 3 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Simplificar. Então, aqui vai ficar igual a 3 sobre raiz de 2 vezes 3, porque eu simplifiquei aqui o índice da raiz com o expoente. Posso simplificar de novo agora o 3, ó, aqui, e eu descubro que o meu cosseno θ é 1 sobre raiz de 2. Ah, professor, ainda não sei quem é o ângulo. Você pode aqui, ó, racionalizar, escrever isso aqui de forma mais elegante. Então, ó, você multiplica aqui pela raiz de 2, em cima e embaixo. Você pode fazer isso? Pode, tranquilamente. Então, ó, no final você descobre... Deixa eu apagar aqui. No final, você descobre que cosseno θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora sim, eu sei quem é. Então, qual é o ângulo cujo cosseno é mais raiz de 2 sobre 2? Qual é? 45 graus, ou, em radiano, π sobre 4. Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso afirmar que o meu ângulo, já que o cosseno dele é raiz de 2 sobre 2, então, meu ângulo aqui, acho que eu já ia colocar 45 graus, π sobre 4. Isso aqui em radiano. Então, pronto. Então, descobri o ângulo entre eles, π sobre 4 radiano, ou 45 graus. Claro que aqui, se você... Ah, professor, eu achei essa difícil. Por isso que eu digo, gente, às vezes o difícil não é o cálculo. Porque se você achou difícil quando a gente chegar daqui até aqui, é porque, na verdade, às vezes a dificuldade é dos assuntos do passado. Né? Porque, ó, daqui para cá, eu não fiz nada de cálculo em si, nada de cálculo. O que eu fiz foi aplicar a propriedade de fração, de raiz, né, de fatoração, para poder chegar num valor que eu conseguisse enxergar quem era o cosseno. Então, se você percebe que você tem alguma dificuldade nisso, você não tem problema em você voltar nos assuntos de matemática para relembrar. Ou ir lá na monitoria e falar assim, poxa, eu estou na dúvida mais de racionalização de frações. Será que você pode me ajudar? Porque eles com certeza vão ajudar vocês também, tá bom? Então é isso. Então está aqui meu ângulo. Bom, como seria isso geometricamente, né? Bora desenhar pelo menos esse. Só para não dizer que a gente não fez nenhum desenho, né, até agora, apesar de que a gente já fez o desenho da demonstração. Então, olha só, geometricamente falando, como esses vetores aí estão no plano, já que ele só tem duas coordenadas, então, ó, você vem aqui, vamos lá, o meu vetor U, a coordenada dele é 3 e 0, ou seja, em x ele tem 3 unidades, então vamos dizer que aqui é uma unidade, aqui é 2 unidades, aqui são 3 unidades. Então, em x ele é 3, em y ele é 0. Se ele é 0 em y, então está aqui, ó, o 0 no y já é bem aqui. Então, esse vetor, ele começa na origem e ele vai até esse ponto aqui, ó. Então, esse é o meu vetor 1, ele está na horizontal, já que em y a coordenada dele é 0. Agora eu vou marcar o meu vetor v, cujas coordenadas é 3 e 3. Então, já tenho 3 marcado em x, agora eu vou marcar 3 no y. Então, venho aqui e marco 1, 2, 3. Aí, agora eu vou juntar aqui os pontos, as projeções. Vou marcar esse meu ponto 3, 3. E o meu vetor v é o vetor que sai da origem e chega nesse ponto aqui que eu marquei. Esse aqui é o meu vetor v. Qual é o ângulo entre eles? Agora eu já sei. Esse ângulo aqui que a gente formou é o ângulo π sobre 4 radiano, ou
45 graus. Então, agora você consegue desenhar até de forma mais realista, né? Você já até sabe essa informação aqui do ângulo entre eles, π sobre 4. Alguma dúvida? Tá, então pronto. Agora, gente, se vocês repararem, eu vou até voltar aqui para a nossa fórmula, olha só. A gente já descobriu isso daqui, certo? Já descobrimos isso daqui, já sabemos calcular o ângulo. Digamos que, sei lá, você tinha dois vetores, você calculou o produto interno entre eles, e o produto interno deu 0. Sabe que às vezes isso pode acontecer, sem necessariamente o vetor ser nulo. Você pode pegar dois vetores não nulos, calcular o produto interno e dar 0. Nesse caso, o que isso significa? Vamos voltar para cá. Digamos que você pegou dois vetores não nulos, calculou o produto interno e deu 0. Nesse caso aqui, ó, o numerador vai ser 0. Se o numerador é 0, essa fração vai ser 0. Então, no primeiro quadrante, qual é o arcosseno de 0? Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno dele vai dar 0? Qual é? É o 0? Não, né? Porque cosseno de 0 é 1. Então, qual é o ângulo? 90 graus, ou, em radiano, π sobre 2. Então, olha só. Se o produto interno de dois vetores der 0, o arco cosseno de 0 é π sobre 2, 90 graus. O que isso significa, gente? Se dois ângulos, o ângulo entre eles der 90 graus, significa que eles são o quê? São o quê? Dois ângulos deu 90 graus entre eles, eles são o quê? Eles são perpendiculares ou ortogonais, né? Então, ó, tá aqui, ó, se você faz assim, dois vetores e o ângulo entre eles é 90 graus, quer dizer que eles são perpendiculares. Então, você acabou de descobrir uma forma de você saber quando dois ângulos são perpendiculares, usando justamente o produto interno. Então, é isso que a gente vai falar agora, olha só. Então, digamos que você tem dois vetores não nulos, tá? É importante eles serem não nulos, porque a norma não pode ser 0 nesse caso. Então, interno entre eles, digamos que o produto interno deu 0. Ora, mas isso vai acontecer se somente se o cosseno for 0, aí pela fórmula que a gente tem. Mas o cosseno ser 0, eu estou falando do primeiro e segundo quadrante, vai acontecer se somente se o ângulo for π sobre 2 radiano. Só que se o ângulo entre dois vetores é π sobre 2, isso acontece, os vetores são perpendiculares ou ortogonais. Então, pode chamar, ou seja, o produto interno entre dois vetores vai ser 0 se e somente se eles forem perpendiculares entre si. Então, essa informação é muito importante para a gente, tá bom? Dois vetores só vão ser perpendiculares se o produto interno deles for 0. Aqui a gente tem uma pequena diferença, uma diferença sutil, entre você falar vetores ortogonais e perpendiculares. Por definição mesmo, por mais que sejam muito parecidas, mas perpendicular é quando eles se tocam. Duas retas são perpendiculares quando elas formam ângulos de 90 graus e elas se tocam, elas se interceptam. Ortogonais são quando elas não se tocam, mas se você fosse fazer a projeção delas, ou se tocam também, não tem problema, mas pelo menos a projeção delas, entre elas, vai ser perpendicular, tá bom? Então, por exemplo, duas retas perpendiculares, elas são ortogonais, porque além de elas se tocarem, elas já são 90 graus entre elas. Agora, nem toda reta, por exemplo, ortogonal é perpendicular, porque pode ser que elas não se tocam, só a projeção se toca. Mas como aqui a gente está falando de vetor, e vetor você pode colocar em qualquer posição, então quando eu falar ortogonal ou perpendicular, a gente pode entender como a mesma coisa. A gente está falando de vetores que têm o ângulo de 90 graus entre si, ou π sobre 2 radiano, tá bom? Então, beleza, agora que a gente sabe disso, olha só. Isso vai nos possibilitar fazer alguns exercícios. Olha isso daí. Verifique se os vetores U e V, eles são perpendiculares. Então, vou colocar aqui as informações primeiro. Esse aqui é o exercício 1 dessa segunda parte. Exercício 1. Eu tenho o vetor U, que é o vetor 4, menos 2, 3. E eu tenho o vetor V, que é 1, 5 e 2. Pronto. Então, bora aqui para o quadro. Olha só, se você olhasse para esses dois vetores,
só olhando assim logo de cara, sinceramente, o seu cérebro ia dizer assim, não, é perpendicular. Normalmente não, né? Porque intuitivamente a gente só pensa que vai ser perpendicular, ou se um vetor já for o vetor nulo lá, que eu já sei que vai dar zero para o produto interno. Mas pode ser que dois vetores não nulos, o produto interno seja zero. Vamos ver se é o caso aqui. Então, a pergunta é, esses dois vetores são perpendiculares, sim ou não? Em outros tempos, o que você teria que fazer? Pegar o plano cartesiano, desenhar os vetores, pegar um transferidor, olhar o ângulo, não sei, você tem que fazer alguma coisa assim. Agora não, agora vai ser muito mais fácil para a gente. Eu sei que dois vetores vão ser perpendiculares se somente se o produto interno for zero. Então, eu vou calcular o produto interno. Se o produto interno for igual a zero, é porque eles são. Se não for igual a zero, der qualquer outro valor diferente de zero, é porque eles não são perpendiculares. Então, olha só, quando eu calculo o produto interno entre eles, vou calcular aqui, produto interno entre o vetor U e o vetor V. Vai ficar 4 vezes 1, 4 vezes 1, menos 2 vezes 5, aqui vai ter o menos, então já vou colocar o menos aqui, ó, menos 2 vezes 5, e aqui 3 vezes 2, então vai ficar mais 3 vezes 2. Então, o produto interno entre eles vai ser 4 vezes 1 é 4, menos 2 vezes 5 é 10, mais 3 vezes 2 é 6. Isso daqui, gente, 4 menos 10 mais 6 vai dar 0. Ou seja, eu acabei de descobrir, ó, sem fazer nenhum desenho, que o meu vetor U, ele é perpendicular ao meu vetor V. Então, sim, nesse caso, os vetores eles são perpendiculares, tá bom? Então, eu só fiz aplicar isso daqui, ó, que a gente acabou de ver, esse resultado. Então, ó, se deu zero, isso implica que eles são perpendiculares. E se eles são perpendiculares, implica que esse produto é zero. Exercício 2, isso é um pouco diferente. Olha só, calcule o valor de A é um escalar, de modo que esses dois vetores aqui, U e V, eles sejam perpendiculares. Então, eu quero descobrir uma constante A, não pode ser qualquer constante, tem que ser uma constante, de modo que quando eu multiplico, faço o vetor U com o vetor V, eles sejam perpendiculares. Então, como é que eu faço isso? Vou aplicar de novo o resultado que a gente acabou de ver. Então, aqui eu só vou colocar aqui de novo os valores para a gente começar a fazer essa questão também. Então, olha só, exercício 2. Eu tenho o meu vetor U. O meu vetor U é 5 e menos 3. E o meu vetor V é o meu vetor A e 2. Pronto. Então, olha só, eu quero descobrir o valor de A para que esses dois vetores sejam perpendiculares. O que eu faço? Eu já sei que eles vão ser perpendiculares se e somente se o produto interno tem que ser zero. Então, essa que é a minha condição. Então, para que eles sejam perpendiculares, ó, o que eu vou fazer? Eu digo assim, ó, U e V, eles são perpendiculares se e somente se o produto interno entre eles for igual a zero. Então, quem seria o produto interno? Seria eu pegar, de novo, primeira coordenada do U multiplicar com a do V. Então, vai ficar 5 vezes A. Então, do lado esquerdo aqui, eu vou desenvolver o meu produto escalar. Então, vai ficar 5 vezes A, 5 vezes A, e aqui, ó, menos 3 vezes 2. Então, já vou colocar o menos aqui, ó, menos 3 vezes 2. E aqui do outro lado, igual a zero, não vou mudar. Então, ó, eles vão ser perpendiculares quando o produto interno for igual a zero. Só que é um produto interno? É eu pegar 5 vezes A menos 3 vezes 2. É isso. E agora eu vou aqui desenvolver. Menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. Então, 5A menos 6 tem que ser zero. Ou seja, o meu A ele tem que ser 6 sobre 5. Então, essa aqui é a minha constante, que vai fazer com que os dois vetores eles sejam perpendiculares. Então, esse é o valor da minha constante.
aqui eu não vou fazer agora, mas você mesmo, se você tiver na dúvida, fala assim, será que eu errei alguma conta? O que você pode fazer? Você pode pegar esse valor que você achou, colocar aqui no lugar do A, calcular o produto interno entre eles, tem que dar zero. Se deu zero, é porque você acertou. Olha que legal. Você, na prova, digamos, caiu na prova essa questão aqui. Aí você mesmo fala, eu queria saber se eu acertei. Volta para cá, coloca o valor aqui, calcula o produto interno. Deu zero? Deu. Aí você já sai aliviado. Fala, beleza, acertei pelo menos uma questão da prova. Ou já fechei a prova. Tá? Ok, então vamos dar continuidade aqui. A gente falou de vetores ortogonais, né? Ou seja, vetores perpendiculares. A gente até viu a condição para que dois vetores sejam perpendiculares. Aí você me pergunta, né? Você fala, tá, professor, beleza. Mas e quando eles vão ser paralelos? Né? Qual é a condição para que dois vetores sejam paralelos? Então, já vou dizer aqui a condição para vocês. Então, olha só, essa proposição aqui. Os vetores U e V eles são paralelos se somente se existe uma constante alfa tal que o vetor U é igual a alfa vezes V. O que eu estou dizendo aqui, gente, é que dois vetores vão ser paralelos se somente se um é um múltiplo do outro. É porque isso aqui é múltiplo, né? Eu dizer que U é igual a uma constante vezes o V, é eu dizer que um é um múltiplo do outro. É isso que eu estou falando. Vocês lembram na aula passada, quando a gente estava falando sobre multiplicação por escalar, eu não perguntei para vocês assim, olha gente, se eu pego um escalar, multiplico com um vetor, vai mudar a direção dele? Você fala, não. Então, toda vez que você pega um escalar e multiplica por um vetor, não altera a direção do vetor. Então, dois vetores vão estar na mesma direção, ou seja, na mesma linha, né? Porque o que é direção? Direção, lembra daquela reta suporte, né? Aquela reta suporte do vetor. Então, olha só. Digamos que você tem aqui, ó. Você tem um vetor U. Está aqui a reta suporte dele. E você tem o vetor V. Está aqui a reta suporte dele. Quando é que eles vão ser paralelos? Quando existir uma constante, ó, lembra que quando eu multiplico por um escalar, um vetor, eu consigo aumentar ele de tamanho, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia multiplicar U por um escalar alfa, de modo que ele aumentasse do tamanho do V. E depois eu jogaria ele bem aqui em cima. Ó. Então, eu posso pegar uma constante alfa e multiplicar por U, de modo ó, que o meu novo vetor alfa U seja exatamente igual ao vetor V. Então, quando isso é possível, é porque eles são paralelos. Ou então, eu poderia multiplicar uma constante beta pelo vetor V, de modo que ele diminuísse de tamanho, para que quando eu posicionasse ele bem aqui, eles fossem iguais. Se eles não tivessem na mesma direção, não ia adiantar, porque olha só, digamos que eu tivesse, tá aqui vou manter aqui o vetor V, vou manter aqui o vetor V, agora digamos que o meu vetor U, ele tivesse assim, ó, meu vetor U, tá aqui a reta suporte dele. Nesse caso aqui, não teria nenhum escalar que eu conseguiria multiplicar com 1, por mais que ele ficasse do mesmo tamanho do V, mas quando eu posicionasse ele aqui, eles não iam coincidir. Por quê? Porque a direção deles não é a mesma. Por quê? Porque eles não são paralelos nesse caso. Então, não existe nenhuma constante que eu poderia multiplicar aqui por 1, que eu conseguiria fazer aqui essa posição deles coincidirem. Exatamente igual. Não tem. Então, por isso que dois vetores vão ser paralelos se somente se um for múltiplo do outro. Ou seja, você consegue multiplicar um deles por uma constante de modo que ele fique igual ao outro vetor. Tá? Então, é isso. Então, qual é a condição para que dois vetores sejam paralelos? Quando existe uma constante, tal que essa igualdade aqui do slide, ela aconteça. Pronto. Bem simples, né? Agora, vamos prosseguir aqui. Olha só. Exemplos. Esses vetores aqui, ó, esse vetor U e esse vetor V, eles são paralelos? Eles vão ser paralelos se existir uma constante, um escalar que você multiplica por U e dê o vetor V. Aí o que você pensa? Olha só, qual é a primeira coordenada do vetor U? É 1, né? Qual é a primeira coordenada do vetor V? Não é 3? Para você pegar U e transformar em 3, você teria que multiplicar ele por quanto?
por 3. Tá, só que a gente não pode pegar uma escalar, multiplicar pela primeira, pegar um outro escalar, multiplicar pela segunda. Não pode. Você tem que multiplicar todo mundo pelo mesmo escalar. Já que aqui você já escolheu o número 3 para multiplicar, então agora você vai ter que pegar esse 3 e multiplicar por 4. Quando você multiplica 3 vezes 4, dá o número 12? Dá. Então existe um escalar. Qual é o escalar? O escalar é 3. Então quando você pega o escalar 3 e multiplica com U, dá exatamente o seu vetor V. Então eles são paralelos. Olha esse segundo exemplo. 4 e 8. E aqui é menos 2 e menos 4. Ih, professor, não dá. Não dá porque um é positivo e outro é negativo. Não tem problema. Você pode multiplicar por um escalar negativo também. Aqui eu vou fazer a volta. Ó. Eu tenho menos 2 aqui, no V. E no U eu tenho 4. Qual escalar multiplicado por menos 2 vai dar 4? O menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Agora que você já escolheu o menos 2, você vai ter que multiplicar ele pelos outros também. Então, quanto é menos 2 vezes menos 4? Vai dar mais 8? Vai. Então, pronto, eles são paralelos. Por quê? Porque se você pegar o escalar menos 2 e multiplicar pelo V, vai dar exatamente o seu vetor U. Olha esse último caso aqui. Ó. Esses vetores aqui, ó, são paralelos? A resposta é não. Por quê? Porque, olha só, para você pegar na primeira coordenada, o escalar é 1 e aqui é 3. Então, você teria que multiplicar por 3 para chegar aqui. Então, 3 é o seu escalar. Se você multiplica menos 2 por 3, vai dar menos 6? Vai. Então, até que está dando certo. Mas tem que dar certo com todo mundo. Se você pega o 3 e multiplica por 3, vai dar 5? Não. Então, não adianta. Não existe um escalar de modo que você multiplique pelo mesmo escalar todo mundo e dá o outro vetor. Então, nesse caso, os vetores não são paralelos. Ah, professor, mas na primeira e na última era. Não, mas tem que ser em todas. Em todas tem que acontecer isso daí. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, olha só, um exercício aqui bem rapidinho, só para a gente fixar esse assunto. Então, olha só, determine o valor das constantes A e B, de modo que esses vetores aqui, U e V, sejam paralelos. Então, vamos fazer aqui no quadro 1 ainda. Então, olha só, agora a condição é que eles sejam paralelos, tá, gente? Então, cuidado, não vai se confundir na hora da prova. Leia exatamente o que ela está pedindo, o que a questão está pedindo. Então, o meu vetor U é o vetor 4, 1 e 3. Já o meu vetor V é o meu vetor 6, A e B. Pronto. Aí eu quero que esses vetores aqui sejam paralelos. Qual é a condição para que esses dois vetores aqui, ó, eles sejam paralelos? A gente acabou de ver. Então, vou escrever aqui no quadro. Eu sei que o vetor U, ele vai ser paralelo. Aqui eu posso usar essa notação aqui, ó, U paralelo com V. Então, eu sei que o vetor vai ser paralelo com V se e somente se existir uma constante alfa, tal que U é igual a alfa vezes V. Então, eu tenho que cumprir essa mini igualdade aqui. Quem é o meu vetor U? É o vetor 4, 1 e 3. Então, eu só vou substituir ele aqui, ó. 4, 1 e 3. Quem é o meu vetor V? 6, A e B. Então, vai ficar alfa vezes esse vetor, 6, A e B. Multiplicar um vetor por um escalar é multiplicar em cada coordenada. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu vou manter, ficar 4, 1 e 3. E aqui vai ficar 6 vezes alfa, 6 alfa. A vezes alfa, A alfa. E aqui, B alfa. Pronto. Então, só multipliquei o escalar com cada coordenada. Aí vocês lembram na primeira aula, a condição para que dois vetores sejam iguais? Vocês lembram? Qual é a condição? Dois vetores são iguais se somente se eles forem iguais em cada coordenada. Então, ó, se eu estou afirmando que esses dois são iguais, quer dizer que se eu pego a primeira coordenada desse, ela tem que ser igual a essa daqui. A segunda tem que ser igual à segunda, e a terceira tem que ser igual à terceira. Então, eu vou começar pela primeira coordenada. Ó. Então, já que eles são iguais, então o 4 tem que ser igual a 6 alfa. Então, ó, lembrando, isso vai acontecer
se somente se a primeira é igual à primeira, ou seja, 4 é igual a 6 alfa, e também a segunda é igual à segunda, ou seja, 1 é igual a vezes alfa, e também a terceira tem que ser igual à terceira, ou seja, 3 igual a b vezes alfa. Só que calma, a gente vai fazer com calma aqui. Eu vou começar por essa igualdade bem aqui, ó, que eu vou descobrir quanto é o valor do alfa. Então, venho bem aqui e vou calcular o valor desse alfa. Porque, olha só, se eu tenho que isso aqui é verdade, ó, 4 é igual a 6 alfa, então o alfa é igual a 4 dividido para 6. Simplificando, o meu alfa é igual a 2/3. Agora que eu descobri o valor de alfa, que é o mesmo para os outros, eu consigo descobrir o valor de A e o valor de B. Então, venho aqui, ó, agora que eu já sei o meu valor de alfa, eu tenho bem aqui, ó, 1 é igual a vezes alfa, né? 1 é igual a A vezes alfa. O alfa é 2/3, vai ficar 1 é igual a A vezes 2/3. E aqui eu descubro que o valor do A tem que ser 3 sobre 2. E o valor do B? A mesma coisa. Eu venho aqui, ó, eu sei que 3 tem que ser igual a B vezes alfa. O valor do alfa é 2/3. Então, 3 tem que ser igual a B vezes 2/3. E aqui, ó, eu descubro que B é igual a 9 sobre 2. Pronto. Então, descobri o valor do A, tem que ser esse daqui, e o valor do B. Entenderam como foi que a gente resolveu essa? Tá? De novo, estou na dúvida, professor. Substitua lá o A e o B e veja se realmente vai dar esse paralelismo aí. Ou seja, quando eu multiplico o alfa por 2/3, realmente se eu consigo chegar exatamente nesses valores aqui. Tá? Ou seja, se eu pego o primeiro vetor e multiplico por 2/3 em cada coordenada, será que vai dar esses valores que a gente colocou aí? Ou seja, será que vai dar 6 na primeira? Será que vai dar 3 sobre 2 na segunda? Será que vai dar 9 sobre 2 na terceira? Se você viu que deu, é porque, ok, deu certo. Ou seja, se satisfez essa equação bem aqui, ó, essa equação bem aqui, ó, o vetor é igual a alfa vezes v, ou seja, quando você coloca no lugar do alfa o 2/3 e multiplica esse vezes esse, será que vai dar 4? Esse vezes o A que a gente descobriu, será que vai dar 1? Esse vezes o B que a gente descobriu, será que vai dar 3? Se deu tudo certinho, porque está certo. Tá, então vamos lá, que a gente ainda tem muita coisa para ver hoje, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre base canônica, tá bom? Gente, para falar de... A gente tem que entender o que é uma base, aqui eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas vamos falar primeiro do R2. Então, olha só, base canônica do R2. Eu vou fazer aqui no quadro primeiro, aí no slide já é um resumo, tá, do que a gente vai ver. Então, olha só. Digamos que você tem um vetor, vou colocar aqui base canônica. Base canônica. Até aqui a gente já sabe que se você tem um vetor do R2, por exemplo, você pode escrever ele dessa forma aqui, né? Como sendo U é igual a XY. Essa é a coordenada em X, essa é a coordenada em Y. Até aqui tudo bem. Mas, aplicando a propriedade de vetores, eu posso escrever isso aqui de outra forma. Veja se vocês concordam comigo. Eu posso escrever esse vetor aqui como sendo esse vetor aqui, ó, como sendo o vetor x0 mais 0y. O que vocês acham? Ou seja, eu posso escrever isso daqui dessa forma, ou seja, se eu somo esse vetor x0 com o vetor 0y, vai dar xy? Eu vou conseguir voltar para cá? O que vocês acham? Sim, né? Porque quando você soma x mais 0, dá x. 0 mais y dá y. Então, isso é a mesma coisa que isso. Além do mais, x aqui, ó, esse x, do jeito que está aqui, ele é um vetor ou ele é um escalar? Só o x. O que vocês acham? É um escalar. Só o y é um vetor ou um escalar? Escalar. Então, eu posso escrever assim também, ó. Então, u é igual. Já que o x é um escalar, eu posso escrever assim. X vezes o vetor 1, 0. Ó, porque se eu multiplicar x vezes 1 vai dar x.
x vezes 0 vai dar 0. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse segundo aqui, ó, mais y vezes o vetor 0, 1. Mesma coisa, se eu multiplicar y vezes 0 é 0, y vezes 1 é y. Então, não mudei nada. Ah, professor, mas por que o senhor está escrevendo assim? Só para complicar? Não. Porque esse daqui, isso aqui, 1, 0, isso aqui é um vetor? Sim ou não? 1, 0 é um vetor. É um vetor que sai da origem e chega nesse ponto 1, 0. Isso daqui não é um vetor também? Que sai da origem e chega no ponto 0, 1? Então, eu vou dar uma nomenclatura especial para eles. Então, no R2, o vetor 1, 0, eu vou chamar de vetor I. Ou seja, aqui, ó, esse vetor 1, 0, eu vou chamar de vetor I. E aqui, o 0, 1, eu vou chamar de vetor J. Tá bom? Então, só estou dando uma nomenclatura. Já que isso aqui é um vetor, eu vou chamar de vetor I. Já que isso aqui é um vetor, eu vou chamar de vetor J. Agora que eu chamei esse aqui de vetor I, esse aqui de vetor J, como ficou isso daqui, ó? Então, o meu vetor U, eu consigo escrever ele dessa forma aqui, ó, como sendo xi mais yj. Sim ou não? Posso, né? Agora eu vou perguntar outra coisa para vocês. Qualquer vetor do R2, eu posso escrever ele como sendo uma combinação desses vetores I e J? O que vocês acham? Se eu te der qualquer vetor assim, por exemplo, te dou esse vetor bem aqui, ó, 2 e 1. Eu posso escrever eles como sendo uma combinação desses dois aqui? Posso, né? Como é que seria? Seria, isso aqui é igual a 2i mais 1j. O 1 não precisa colocar, né? Então seria 2i mais j. Então esse vetor eu consigo escrever ele como sendo uma soma desses vetores i e j. Qualquer outro vetor eu posso fazer isso? Por exemplo, menos 6 e π. Eu posso escrever eles como sendo uma combinação de i e j? Posso, né? Como é que vai ficar? Vai ficar menos 6i mais πj. Ou seja, a primeira coordenada você junta com o vetor i, a segunda você junta com o vetor j. Então, olha só. Eu acabei de descobrir dois vetores que, a partir deles, que é o vetor i e o vetor j, eu consigo escrever qualquer elemento, qualquer vetor do R2. Então, lá em álgebra linear, quem já fez, ou então quem vai fazer, você aprende o que é a base de um espaço vetorial. Então, a base de um espaço vetorial é quando você tem um conjunto de vetores e eles têm que ter duas regras. A primeira, eles têm que ser linearmente independentes, tem que ser LI. E a segunda, eles têm que gerar o espaço. Gerar o espaço é quando você pode escrever qualquer vetor do espaço como uma combinação linear desses vetores. Mas isso é mais técnico, de álgebra linear. Então, para a gente aqui, pelo menos o que eu queria que você entendesse, é que qualquer vetor do R2, você conseguiria escrever nesses termos aqui, no termo I e termo J. Existe só essa base, será só esses vetores para o R2? Não. Existem infinitas bases. Mas essa base, por ser a base, digamos, até mais simples, mais fácil e até mais intuitiva, isso daqui é o que nós chamamos de base canônica. Ou seja, o conjunto de vetores I e J é o que nós chamamos de base canônica do R2. Primeiro que a gente está tratando de vetores. Então, qualquer vetor do R2 você consegue escrever dessa forma aqui, xi mais yj. Deu para entender? Então, voltando aqui para o nosso slide. Olha só, então, este conjunto de vetores é chamado de base canônica. E no R3? No R3, quem vão ser os vetores da base canônica? Se no R2 o vetor foi 1 e 0 e 0 e 1, no R3 vocês acham que vai ser quem? Vão ser os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ah, uma outra coisa, desculpa, bora voltar aqui para cá, rapidinho. Bora voltar aqui para o quadro, deixa eu falar desse detalhe. Olha só, esse vetor I, qual é a direção dele? A direção dele, diga assim, esse vetor I, você acha que ele está na horizontal, na vertical ou ele está assim, na diagonal? Meu vetor I está na horizontal, né? Ó, se você fosse desenhar ele no plano, como é que você faria? Está aqui o plano cartesiano. Aí você procuraria o ponto 1 e 0, ou seja, 1 em x, bora dizer que 1 é bem aqui. Então, 1 em x, 0 em y. Então, esse vetor I é esse vetor que sai da origem e ele chega até aqui, ó. Esse é o seu vetor I. E quem é o vetor J?
é o que sai da origem e chega no ponto 0 e 1. Digamos que o 1 está bem aqui, então o nosso vetor j é esse daqui. Então, posso afirmar que a direção do vetor i é a mesma do eixo x? Posso, né? E a direção do vetor j é a mesma do eixo y? Posso também. Qual é a norma do vetor i? Vocês já pararam para pensar? Qual seria a norma do i? Como é que você calcula a norma? Você pegaria, ó, norma de i é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, não é isso? 1 ao quadrado é 1, 0 é 0. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Para o j, vai dar a mesma coisa. Vai ficar 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai ficar 1. Ou seja, esses vetores aqui, eles são unitários. Esses vetores também você pode dizer que são os versores dos eixos, né? É o versor do eixo x e o versor do eixo y, que aqui vai ter a mesma direção, só que unitário. Então, os vetores da base canônica são vetores unitários. Não esqueça isso, tá bom? Porque a gente vai trabalhar com a norma deles. Então, toda vez que você trabalhar com a norma deles, a norma de cada um deles vai ser 1. O mesmo vale para o R3. Se você olhar aqui, ó, quem é a base canônica do R3? Esses vetores aqui, ó, 100, 010 e 001. Então, aplicando o mesmo raciocínio que eu apliquei aqui no plano, eu posso escrever o meu vetor U como sendo xi mais yj mais ek. Então, agora você só precisou de um vetor a mais, que eu estou chamando de vetor k. Cada um desses vetores da base canônica do R3 também são unitários, tá bom? Cada um deles é unitário. Ok, então agora que nós já sabemos da base canônica, vamos fazer aqui alguns exemplos, olha só. Então, por exemplo, esse vetor aqui, π menos 2, como é que você escreve ele na base canônica? Vai ficar π vezes o vetor i, menos 2 vezes o vetor j. Está aqui, ó. π vezes o vetor i, menos 2 vezes o vetor j. Segundo exemplo aqui, ó, 11, 0 raiz de 5. Como é que vai ficar? Vai ficar 11 vezes o vetor i, mais raiz de 5 vezes o vetor j? Não, né? Não, porque a raiz de 5 está na terceira. Então, vai ficar como? Vai ficar 11 vetor i mais raiz de 5 vetor k. Ah, professor, cadê o vetor j? Ele não aparece porque a coordenada dele é nula, é 0. Mas, se você quiser, você pode colocar 0 vezes o vetor, não tem nenhum problema. Aqui, ó, exemplo 3. Eu tenho menos 6j mais o número de Euler, k. Como é que isso fica em coordenada agora? Em x é quanto a coordenada? Nesse caso, em x é quanto? É 0 em x, né? Porque não aparece o vetor i aqui. Em y, qual é a coordenada? Menos 6. E em z? O número de Euler, o e. Então, tá aqui, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que essa coordenada 0, menos 6, número de Euler. Agora, gente, quando você for somar, se você quiser, você pode até somar nas coordenadas da base canônica, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho isso aqui, ó. Digamos que eu tenho um exemplo bem aqui, ó. Olha só. Digamos que você tem esse vetor U bem aqui. Ah, esse vetor U é 2i menos 3k. E o vetor V é i mais 2j mais 5k. Aqui eu só escrevi eles na base canônica, só isso. Mas estou falando que em x ele é 2, em y ele é 0, em z ele é menos 3. Aqui em x ele é 1, em y ele é 2, em z ele é 5. Você pode somar, se quiser, em cada coordenada da base canônica. Então, por exemplo, se eu fosse somar aqui, ó, u mais v, eu somaria os vetores i, aqui é 2 e aqui é 1. Então, ficaria 2i mais 1i, 3i. Eu somaria em j, aqui não aparece j, então é 0. Então, vai ficar só esse daqui, mais 2j. E eu somaria em k, menos 3 mais 5, vai ficar 2. Então, mais 2k. Então, nesse caso, a soma seria esse vetor aqui, que em coordenadas seria, em x ele é 3, em y ele é 2, e em z ele é 2 também. Então, pronto, você pode somar assim também, dessa forma, se você quiser. Agora, vamos falar um pouquinho sobre direção entre vetores, direção de um vetor. Então, olha só.
quando eu vou falar de direção, o que é direção? Lembra que, quando eu falo assim, qual é a direção de um vetor? Você pode falar, é horizontal, então A é vertical. Ou você pode falar assim, a direção do vetor é 30 graus com eixo X, não é isso? Ou então, 20 graus com eixo Y. Então, agora que a gente sabe da base canônica, a gente sabe do produto interno para calcular o ângulo entre vetores, a gente vai usar esses conhecimentos para eu afirmar sobre a direção de um vetor, no plano e no espaço. Então, primeira coisa, olha só. Digamos que eu estou aqui no plano, tenho aí esse vetor U. Esse vetor U ele tem coordenadas x, coordenadas y. E nesse caso, eu quero descobrir qual é a direção do vetor, ou seja, qual é o ângulo θ que ele forma aí com o eixo x, para eu descobrir a direção dele. Então, deixa eu colocar aqui direção de um vetor. Direção de um vetor. Então, você tem aqui o plano cartesiano. Você tem aqui um vetor U, do jeito que está aí no slide de vocês. Esse vetor tem coordenada x e coordenada y. E eu quero descobrir a direção dele, ou seja, qual é o ângulo que ele forma com eixo x. Então, voltando para cá, agora aqui para o quadro, né? O que eu quero saber, gente? Eu quero saber qual é esse ângulo. Mas lembra, para você descobrir o ângulo θ, o que você pode fazer? Você pode calcular o produto interno entre os vetores que formam esse ângulo aqui. Você já tem o vetor U. Agora eu quero um representante aqui no eixo x. Que vetor eu poderia pegar aqui do eixo x que faz um ângulo θ com o vetor U? Quem eu poderia pegar? O meu vetor I, se eu quiser. Então, bem aqui, ó, vocês concordam comigo que a direção do meu vetor, ou seja, o ângulo que ele forma com o eixo x, coincide com o ângulo que ele forma com o vetor I? Sim ou não? Sim, né? Então, ó, se eu quero descobrir esse ângulo θ, ó, esse ângulo θ nada mais é do que o ângulo entre o meu vetor U e o vetor da minha base canônica I. Só que a gente sabe como é que calcula esses vetores. Como é que é? Por exemplo, olha só, a gente sabe daquela relação que o cosseno de θ é igual ao produto interno de U com V dividido pelas normas, né? Só que agora, esse meu segundo vetor não é qualquer vetor, é o meu vetor I. É o meu vetor I. E aqui vai ficar, então, norma de I. Né? Então, se eu quero descobrir esse meu ângulo θ, é o ângulo formado entre U e o meu vetor I. Então, a gente já descobriu como é que descobre o ângulo. Descobriu como descobre, né? A gente já aprendeu como é que descobre o ângulo, ou seja, você joga nessa fórmula aqui. Só que agora tem o vetor I. Só que lembrando, qual é a norma do vetor I mesmo? 1. Então, aqui já facilita a minha vida. Ó. A norma dele é 1. Agora, quanto é que vai dar o produto interno de U com I? Você já parou para pensar? Porque, ó, quem é o meu vetor U? O meu vetor U é o vetor x, y. Produto interno. Quem é o meu vetor I? É o meu vetor 1 e 0. Não é isso? Então, ó, o produto interno vai ficar x vezes 1. Quanto é x vezes 1? X. Y vezes 0, quanto é? 0. Então, ó, esse produto interno aqui dá x. Coordenada x. Ou seja, isso daqui ó, vai implicar no seguinte. Vai implicar que o cosseno de θ é igual, aqui em cima vai ficar só o x, dividido pela norma de U. Ou seja, olha como ficou fácil quando eu peguei o meu vetor como sendo da base canônica. Então, agora, se eu quero descobrir a direção, ou seja, o ângulo que o meu vetor ele faz com o eixo x, basta eu pegar a coordenada x dele e dividir pela norma do vetor U. E aí vai me dar um cosseno e eu consigo descobrir qual é esse ângulo. Ou então, gente, digamos que eu já tenho o ângulo. Olha só, digamos que eu já tenho o ângulo. Digamos que eu tenho o ângulo, essa da direção aqui do vetor, e digamos que eu já tenha a norma do vetor U. Só que eu não tenho as coordenadas ainda. Eu não sei quem é o x, não sei quem é o y. Eu posso usar essa igualdade também para descobrir quem é o valor de x. Porque, ó, se o cosseno de θ é igual a x sobre a norma,
Então, o meu x, ele vai ser igual a norma de u vezes o cosseno de θ. Não é isso? Então, ó, eu consigo, aplicando o que a gente aprendeu hoje de base canônica e de produto interno, eu consigo descobrir as coordenadas de um vetor. Então, nesse caso, ó, o x é igual a norma de u vezes o cosseno de θ. Ah, professor, mas eu não queria trabalhar com o ângulo de x, eu queria trabalhar com o ângulo de y. Não tem problema. Vamos dizer aqui, ó, que esse ângulo aqui é o meu ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa é o ângulo que o vetor u forma com o vetor j, com o meu vetor da base canônica. A mesma coisa. Aí eu vou aplicar a mesma coisa aqui, só que vai ficar produto interno de u com j. E aqui vai ficar a norma de j, que também é unitária. No final, quando você vai aplicar a fórmula, você vai descobrir, ó, que o seu y, ele vai ser norma de u, só que agora o cosseno do alfa, tá? Então, ó, se você tem os ângulos que o seu vetor forma com o eixo x e com o eixo y, e você tem a norma do vetor u, você consegue descobrir as coordenadas dele, ó, usando isso daqui. Isso daqui vocês já viram em outro lugar, quando você vai decompor um vetor. Só que normalmente não aparece cosseno de alfa aqui, aparece o que aqui? O seno, né? Eu poderia usar aqui, ó, usando um triângulo, eu poderia usar o seno de θ, eu ia chegar na mesma igualdade aqui. Só que θ e alfa, eles são complementares. Então, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, se eu quiser, eu poderia substituir esse cosseno de alfa, eu poderia substituir, nesse caso, pelo seno de θ. Então, se você quer descobrir x e y, x é a norma de u vezes o cosseno. Se você quer descobrir o y, é a norma de u vezes o cosseno de alfa ou vezes o seno de θ. E se você já tem, você só quer descobrir a direção do vetor, então você faz. Aqui a direção vai ficar o arco cosseno de x sobre norma de u. Ou então o arco cosseno de alfa de y sobre norma de u. De novo. Tá bom? Entenderam? Deu para entender a direção? Beleza. Então vamos lá. Continuando. Está acabando, mas ainda tem algumas coisas aqui para ver. Então, no espaço, gente, é a mesma coisa, olha só. Só que no espaço, né, você vai ter três ângulos aí, três direções. Então, nesse meu desenho aí, ó, alfa é o ângulo que o meu vetor V está formando com o eixo X, que é o eixo que está em vermelho. O meu vetor beta é o ângulo formado do meu vetor V com o eixo Y, que é o que está de verde. E o lambda é o ângulo formado entre o meu vetor V e o eixo Z, que aí está de azul. Mas eu consigo, de novo, aplicar o mesmo raciocínio que eu usei, tá? Então, eu tenho alfa, beta e lambda, né? Então, vamos lá. O meu alfa, quem é? O alfa é o ângulo formado entre o meu vetor, que aí nesse caso estou chamando de V, e o meu do eixo X. Então, o representante que eu vou pegar é o I. Já o meu vetor beta é o ângulo, vetor não, né? O meu ângulo beta é o ângulo formado entre o meu vetor V, e agora eu vou pegar o representante aqui da base canônica, o J, que é do eixo Y. E o meu lambda é o ângulo formado entre o meu vetor V e o meu vetor K. Concorda comigo? Mesmo raciocínio que a gente usou ainda agora? Tá. Só que como é que eu calculo esse ângulo aqui, ó? A mesma coisa, não vai mudar nada, né? Porque olha só, para eu calcular esse ângulo aqui, eu faço cosseno de alfa é igual ao quê? É igual ao produto interno de V com I dividido pela norma de V vezes a norma de I. Só que eu já sei que isso aqui vale 1, porque o meu vetor da base canônica é unitário. Eu já sei que quando eu faço esse produto interno vai dar o x, que é a primeira coordenada. Então, com isso, ó, eu vou descobrir que o meu x vai ser igual à norma de V cosseno de alfa. Ou seja, se eu tenho a norma do meu vetor e eu tenho o ângulo que ele forma com o eixo x, eu posso descobrir a primeira coordenada dele. Vai ficar módulo de V vezes cosseno de alfa.
Aí se eu posso aplicar as mesmas coisas aqui, ó, aliás, dever de casa, tá? Na casa de vocês, isso que eu estou fazendo aqui, ó, façam com o vetor J e o vetor K. É bem simples, na verdade, porque você só vai substituir aqui J e aqui norma de J. Depois, K e norma de K. Mas o resultado vai ser o seguinte, ó. Quando você aplica a mesma coisa aqui, vai ficar assim. Vai ficar y é igual a norma do vetor V vezes o cosseno de beta agora. E por último, Z vai ser norma de V vezes o cosseno de lambda. Então, cada coordenada, você pode obter ela pela norma do vetor vezes o cosseno que ele forma com aquele eixo. Tá bom? Então, pronto. Último assunto de hoje. Último. Projeção de um vetor. Vamos lá, vamos entender o que é uma projeção de um vetor. Aí eu já coloquei, a gente vai usar o que a gente acabou de aprender, tá? Mas aí eu já coloquei um desenho aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então, vamos lá, digamos que você tem o vetor U e você tem o vetor V. O vetor U está de azul e o vetor V está de vermelho. Aí eu quero calcular a projeção do vetor U no vetor V. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Vou colocar aqui projeção. Projeção. Tem aqui o meu vetor U. Digamos que está bem aqui o meu vetor V. Tá, vamos voltar para cá agora. Olha só, eu tenho o meu vetor U e eu tenho o meu vetor V. Eu quero calcular a projeção de U e V. O que é projeção, gente? Projeção, você pode pensar como se fosse uma sombra. Ou seja, eu quero fazer uma sombra desse vetor U aqui nesse vetor V. Só que não pode ser qualquer sombra. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pontilhar uma reta que começa aqui e termina em V. Mas não pode ser uma reta assim, ó, inclinada. As projeções, elas têm que formar um ângulo perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus com o vetor aqui de baixo. Então, para formar um ângulo perpendicular aqui, para que eles sejam perpendiculares, a projeção com o vetor, eu posso fazer mais ou menos assim, ó. Tá? Então, isso daqui seria mais ou menos a minha projeção do meu vetor U em V. Lembrando que aqui é nosso ângulo de 90 graus. Tá, então olha só qual é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é achar um ângulo bem aqui, ó, um vetor bem aqui, que eu estou fazendo aqui de outra cor. Esse vetor aqui, ele tem que ser múltiplo de V, tá? Ele tem que ser múltiplo de V, porque ele está na mesma direção do vetor V, correto? Só que ele tem que começar aqui e ele tem que terminar justamente onde termina a projeção de U. Tá? Então, essas são as minhas condições. Então, eu quero formar um novo vetor V, de forma que ele tenha o mesmo início, mas o final dele, ó, coincida aqui com essa minha projeção. Esse vetor aqui que eu coloquei de outra cor, primeira coisa, ele é paralelo ao vetor V? Sim ou não? Esse vetor que eu coloquei de outra cor, que seria a projeção do vetor U, ele é paralelo ao vetor V? Sim ou não? É. Então, eu já sei pela proposição que se ele é paralelo a esse vetor V, então já sei que ele é uma constante alfa vezes o meu vetor V. Sim ou não? Sim, né? Ó, se esse vetor aqui é paralelo ao vetor V, a gente aprendeu hoje que então que esse vetor V eu posso escrever ele como sendo uma constante alfa vezes o meu vetor V. Só que eu não sei quem é essa constante alfa ainda. Eu não sei, eu vou descobrir ela. Como é que eu faço isso? Olhando aqui, ó, para o meu vetor U e olhando para esse meu vetor aqui, alfa V, os dois formam um ângulo aqui, né? Entre o vetor U e o vetor alfa V. Esse ângulo aqui, ó, eu estou chamando de ângulo θ. Então, olha só, eu já sei o seguinte, que se eu fizer o produto interno deste vetor U com este vetor aqui, ó, se eu fizer o meu produto interno, deixa eu fazer outra coisa. Ou melhor, eu vou fazer de outro jeito aqui, só para vocês verem que tem mais uma demonstração. Eu vou pegar, tá esse triângulo que eu formei, né, de 90 graus, então vou escrever ele aqui do lado. Ó. Vou escrever ele aqui. Só para a gente ver que, só para não fazer a mesma demonstração toda hora, né? Então, olha só, eu vou escrever esse triângulo aqui, bem aqui. Essa hipotenusa dele vai coincidir com a norma de U. Sim ou não? Sim, né?
Então, vou colocar aqui, ó, norma de U. Esse daqui é a norma desse meu vetor aqui, ó, alfa V. Tá? Então, vou colocar aqui, norma de alfa V. E esse ângulo aqui é meu ângulo θ, correto? Quando eu faço cosseno de θ, olha só, cosseno θ é igual cateto adjacente, ou seja, só que o cateto aqui é a norma de alfa V, dividido pela hipotenusa, que é a norma de U. Tá bom? Lembrando que eu sei quem é o V, eu sei quem é o U, eu sei quem é o θ, eu quero descobrir quem é esse ângulo alfa aqui. Esse eu quero descobrir. Então, eu vou isolar o meu ângulo alfa. Primeiro, eu vou escrever assim, ó, vai ficar norma de alfa V é igual a norma de U vezes o cosseno de θ. Ok? Aqui, ó, tem uma propriedade de norma. Já que isso aqui é um escalar, eu posso tirar isso aqui da norma. Então, vai ficar módulo de V vezes módulo de alfa vezes norma de V é igual a norma de U vezes cosseno θ. Ok? Só que, ó, nesse caso, eu estou considerando o alfa positivo. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero manter o sentido que está de V. Tá bom? Então, aqui eu estou considerando o alfa. Poderia considerar negativo? Poderia. Mas como eu quero manter o sentido, estou considerando o alfa aqui positivo. Se o alfa é positivo, então eu posso tirar aqui o meu módulo. Então, vai ficar assim, ó, alfa é igual a norma de U vezes cosseno θ dividido pela norma de V. Ah, professor, é isso que eu vou usar? Não, porque a gente vai melhorar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer a partir daqui para achar esse alfa? A gente aprendeu hoje também essa igualdade aqui, né? Hoje a gente aprendeu isso aqui, ó, que o produto interno entre dois vetores é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente aprendeu isso hoje. Se eu fosse isolar só a norma de U com cosseno θ, ia ficar assim, ó, norma de U vezes o cosseno de θ é igual ao produto interno de U com V dividido pela norma de V. Tô certo? Ó, só peguei. Professor, para que o senhor está fazendo isso? Calma. Aqui, ó, norma de U vezes cosseno θ é isso daqui, certo? Bem aqui, ó, voltando aqui para o primeiro quadro, o que eu tenho aqui? Eu não tenho norma de U vezes cosseno θ? Então, eu vou substituir norma de U cosseno de θ, eu vou substituir por produto interno de U com V sobre norma de V. Então, eu vou substituir lá. Aí vai ficar assim, ó. Escrever assim, logo. O alfa, ele vai ser produto interno de U com V dividido. Bem aqui eu já tinha norma de V, né? Só que agora eu também tenho norma de V aqui. Vai ficar norma de V vezes norma de V. Então, vai ficar norma de V ao quadrado. Então, ó, se você quer descobrir aquele múltiplo lá, você faz produto interno dividido pela norma de V ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é só para você descobrir a constante. E depois, o que vai faltar? Para descobrir a projeção mesmo. Aí eu escrevo assim, ó. Aqui você pode escrever de duas formas, tá? Ou eu escrevo assim, ó, projeção de U em V. Você pode escrever dessa forma, ou tirar a seta também. Ou também eu vou escrever assim, ó, só para simplificar, né? Vou escrever assim, U e aqui embaixo o índice V. Estou dizendo que isso aqui é a projeção de U em V, tá bom? Então, eu posso ou escrever assim, ou escrever assim. Então, o que é a projeção de U em V? É esse vetor bem aqui, ó. A projeção do vetor em V é esse vetor alfa V. Mas quem é o alfa? O alfa é isso daqui. Isso daqui. Então, quem é a projeção de U em V? Vai ser o alfa, que é produto interno de U com V, dividido pela norma de V ao quadrado. E eu vou... Isso aqui, gente, é um vetor ou é um escalar? Só até aqui. Produto interno é o quê? Vetor escalar. Escalar. Norma ao quadrado é vetor escalar. Então, isso aqui é um escalar. Então, eu vou pegar esse escalar e multiplicar com V.
agora sim nós temos aqui, ó, o que nós vamos fazer para calcular a projeção do meu vetor em vetor V, né? É triste, né, quando a gente faz uma demonstração tão bonita, no final a gente só usa a fórmula final, né? Triste. Mas então, você já sabe, se eu quero a projeção de um vetor em outro vetor, o que você tem que fazer? Você pode fazer por parte, de novo. Você calcula o produto interno entre eles, divide pela norma de V aqui ao quadrado, isso aqui vai te dar um número, vai te dar um escalar, depois você só multiplica com o vetor V. E isso vai ser o seu vetor projeção. Bom, ainda tinha um exercício, né? Acho que eu vou até mostrar aqui para vocês, pelo menos ficar registrado aí, você pode fazer em casa. Olha só, exercício aí. Calcule a projeção do vetor U, é esse vetor, sobre esse vetor V. Tá? Então, aí isso vai ficar como dever de casa. Na próxima aula, a gente vai falar sobre equação da reta, equação do plano e sobre produto vetorial entre vetores. Tá bom? Então, não percam. Obrigado pela presença e até quarta-feira.